época das Olimpíadas, o cidadão comum se preocupa em ver os jogos do seu país na TV. E é claro, enquanto as medalhas são ganhas. Mas além das vitórias, é importante olhar para outros aspectos, normalmente deixados de lado, mas que têm grande impacto nesse famigerado evento. Para isso, trouxemos hoje nossa ilustre convidada, Larissa Wozniak, que é professora de Educação Física e treinadora de basquete, para bater um papo sobre misoginia, invisibilidade e democratização do esporte nas Olimpíadas. Contamos também com a aluna Gabriela Siqueira, do segundo ano, nadadora que está realizando seu ciclo olímpico e irá compartilhar sua experiência com o processo. Somos Lara Turano, Gabriela Baldini, Maria Eduarda Santos, Luísa Soares Lopes. E hoje você está ouvindo o podcast Além da Medalha, que é o primeiro episódio do Olympicast, trabalho da oficina de redação, orientado pela Cristina Batista Juliano, nossa professora de redação. As primeiras Olimpíadas que foram transmitidas pela televisão foram as de Berlim, em 1936. Desde esse momento, cada vez mais os Jogos Olímpicos ganharam popularidade na mídia. E hoje eles são o evento mais televisionado no mundo inteiro. O que acontece é que, embora ele seja muito transmitido, nem sempre são todas as modalidades que são transmitidas ou todas as pessoas que têm acesso, porque majoritariamente ele está na TV fechada. Então, uma grande parcela da população brasileira não tem acesso aos Jogos Olímpicos. As Olimpíadas de Paris desse ano, de 2024, foi a primeira edição que teve transmissão aberta e gratuita pelo canal do YouTube da Cazé TV. Embora esse evento represente um avanço na democratização do acesso ao esporte, as Olimpíadas, ele vem acrescentando um caráter de falta de desinformação e desrespeito à tradição do esporte e especificamente às mulheres que participam das Olimpíadas. Um exemplo disso são os comentários desrespeitosos e muitas vezes inapropriados que os comentaristas do Cazé TV, que são influencers, fizeram a respeito do nado sincronizado. Abre aspas. O camarada do nado sincronizado não tem chance de medalhas, então tem que vir para os Jogos Olímpicos por dois objetivos: se superar e comer gente. E esse é um exemplo de uma falta de profissionalismo gigante, tanto com as atletas e um desrespeito com o esporte. E aí, essa atitude meio que descredibiliza a conquista de um evento transmitido gratuitamente. E os espectadores continuam assistindo. E isso vem muito porque a maioria não se interessa pelos jogos em si, e sim pelas polêmicas, pelos memes e pelas piadas que saem disso na mídia social. Só que essas transmissões, além disso, deixam de lado algumas modalidades menos conhecidas, as Paralimpíadas e modalidades femininas. E aí eu queria direcionar a palavra para a professora Larissa sobre o quão importante você acha que é terem apresentadores qualificados para falar do esporte, para que as transmissões cumpram o seu papel, que é informar sobre os Jogos Olímpicos e apresentar aos espectadores novas modalidades. Bom dia, meninas. Tudo bem? Nossa, eu tô me sentindo a Marcela Ceribelli aqui. Vocês não conhecem ela? Bom, primeiramente, eu sou uma fã de esporte há muitos anos, desde que eu me conheço por muito pequenininha. Mas o esporte está na minha vida de forma sistemática mesmo há 20 anos, desde que eu comecei a dedicar a minha vida, a minha carreira ao esporte. Eu sempre gostei muito do jornalismo esportivo da Rede Globo, porque eu acho que eles se preocupam em trazer pessoas que fazem um jornalismo realmente aprofundado sobre o esporte e trazem atletas, ex-atletas, pessoas que têm a contribuir com realmente informar as pessoas sobre o que é o universo do esporte. A Cazé TV trouxe algo importante, que foi a democratização da audiência do esporte. Não sei se ela ficou muito na frente da Rede Globo, acho que a Rede Globo também se propôs a fazer uma transmissão bem ampla, mas algumas competições das Olimpíadas deste ano foram transmitidas somente pela Cazé TV.
Em algumas delas eu cheguei a deixar a televisão no mudo, porque eu não conseguia acompanhar e ver tamanha discrepância de relevância do que a gente está vendo, né, que é a vida de um atleta que dedicou a sua vida inteira ao esporte e a cultura da lacração, né? Eu fiz uma pesquisa rápida essa semana sobre, você vê, eu sou uma pessoa já meio antiquada, eu não sou antiquada no sentido de que eu não interajo muito com as redes sociais, naquilo que está meio que em alta, na moda. Então, eu tive que aprender o que é lacração no dia a dia, assim, eu fui induzindo. Eu acho que lacração é isso aqui. Mas aí essa semana eu falei, deixa eu ver se eu entendi direito o que é lacração. E era justamente o que eu imaginava, né? Então, essa coisa do like, da visibilidade, de atenção a qualquer custo, atenção a qualquer preço, é aquilo que a gente pode entender pela cultura da lacração. Eu sou do basquete, trabalho com basquete há 20 anos, e vi essa cultura da lacração aumentando no esporte, primeiramente nas transmissões dos jogos da NBA. Alguns jornalistas mesmo, com formação em jornalismo, começaram a desenvolver essa cultura da lacração, de dar apelido para atleta, de zombar do atleta, de fazer referência a personagem, de fazer qualquer tipo de zombação que fosse pertinente ali para trazer visualização. E muita gente acabou assistindo. A NBA hoje tem uma audiência muito grande, mas eu acho que é um jornalismo pouquíssimo informativo, né? Então eu já não tinha muita adesão a assistir NBA pelo horário, primeiramente, mas agora com esse tipo de transmissão, menos ainda. E aí eu vi que saiu do ambiente da NBA e chegou para a Cazé TV, mas na NBA ainda você tinha, os locutores eram jornalistas. Agora a gente vê uma divisão entre jornalismo, blogueiros, influencers e humoristas, falando de algo tão sério que é dedicar uma vida, um ciclo olímpico ao esporte. Então, por um lado está democratizado, mas por outro lado a gente vê um jornalismo pouco informativo, de desrespeito. Então, é difícil, a gente fica feliz por um lado, mas quando você chega ao ponto de deixar a televisão no mudo e só assistir, mas eu consigo assistir no mudo porque eu conheço muito do esporte. Agora a pessoa que quer se informar tem que realmente tirar conclusões sozinha, fazer deduções sozinha. Isso é muito lamentável para algo tão transformador que é o esporte. Sim. Essa questão da cultura da lacração é algo recente, como a professora Larissa colocou, porque no começo dos Jogos Olímpicos, nas primeiras transmissões, eles não buscavam fazer isso de fazer com que as transmissões se tornassem algo super lucrativo. Eles queriam disseminar a tradição do esporte. Só que com o tempo, eles foram as transmissões juntaram muitos espectadores e ouvintes. E isso fez com que a equipe de mídia do Comitê Olímpico trouxesse coisas para a cultura popular, para gerar audiência, porque vieram os patrocínios, vieram as páginas nas redes sociais e tudo isso gera um lucro enorme para o Comitê Olímpico, para os organizadores das Olimpíadas. E isso afeta também na questão das modalidades recém-incorporadas e as menos conhecidas, porque muitas vezes elas só são conhecidas quando tem alguma polêmica, como a Gabi disse antes. Que nem o Breaking Dance, ele foi adicionado esse ano às Olimpíadas e ele ficou conhecido só por um atleta não ter conseguido nota, ter tirado a nota 0. Então, a gente vê que todos sofrem isso. O público que agora, ele só isso é algo social que a gente precisa ter uma visão. Porque como que a gente só vai dar visibilidade para alguém se essa pessoa ou se dá mal ou faz algo muito engraçado? Isso fica uma reflexão, porque os atletas, eles sofrem muito com isso. Tanto atletas femininos como os paralímpicos até, que acabam sofrendo os reflexos da nossa sociedade. E acaba sendo uma questão porque isso da visibilidade, a gente não dá visibilidade às modalidades pelo esporte em si, pela competição em si, e sim pela medalha. A gente fica sabendo do que acontece nos Jogos Olímpicos, porque a TV Globo, por exemplo, toda manhã, na época das Olimpíadas, mostra o quadro de medalhas. E o brasileiro, como é comum, se esperar, quer ver
o seu país no topo. Só que a gente vive num país que tem pouquíssima incentivo ao esporte. E isso afeta muito nos resultados que nós temos em comparação com outros países. Não até o nosso podcast chama Além da Medalha, porque a gente queria trazer esse lado que tem que ser visível ao público, que é da tradição do esporte em si, da prática do esporte, como o esporte pode mudar vidas. E falta até um pouco de incentivo, que nem a gente vê em muitos países que estão no topo do quadro de medalhas, que o esporte está diretamente relacionado à educação. Então você consegue bolsa de estudo tanto na escola quanto na universidade por conta do esporte. Enquanto aqui no Brasil, muitos atletas têm que se decidir ou colégio, ou ter uma boa formação, ou seguir a carreira de atleta. Então isso complica muito e faz da vida do atleta brasileiro ainda mais difícil. Teve até o caso da medalhista de judô, a Bia, porque eu lembro de estar na escola quando ocorreu a competição dela e quando ela ganhou o primeiro ouro do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024. E todas as pessoas ao meu redor estavam vendo as Olimpíadas nos celulares, seja pela Cazé TV ou por outros meios de acessar os canais de televisão. Nenhum estava vendo a competição de judô. Estavam todos, acho que, vendo o tênis de mesa, que foi simultâneo. O tênis de mesa, a gente estava numa disputa que não era, digamos, eliminatória ainda, do masculino individual, enquanto no judô a gente estava no feminino, na final do feminino. E as pessoas, quando saiu a notícia de que a Bia ganhou a medalha de ouro, poucos eram os que conheciam a atleta até esse momento das Olimpíadas. E mesmo assim, eu acho que esse fato não foi celebrado o suficiente dentro da celebração de outras medalhas ou até de outras performances que não geraram medalha. Então a gente vê uma falta de valor ao esporte feminino. Essa coisa dessa falta de valorização do esporte feminino, ela não é nova, porque isso já tem raízes muito antigas, até mesmo do próprio criador das Olimpíadas. E foi o Barão Pierre de Coubertin. Ele mesmo falava que as Olimpíadas deviam ser uma valorização do atleta masculino, do corpo masculino. O que é um pouco, não é verdade, porque tem registros de um jogo anterior às Olimpíadas até, que eram os Jogos de Hera, que era onde as mulheres competiam. Mas ele usou o fato de os Jogos Olímpicos serem mais conhecidos para falar que as mulheres não mereciam participar dos Jogos Olímpicos. Só que com o movimento sufragista, essas coisas, as mulheres acabaram ganhando mais espaço e nas Olimpíadas seguintes, a primeira foi em 1896, nas Olimpíadas seguintes foi em 1900, as mulheres participaram pela primeira vez. E lentamente elas começaram a ganhar esse espaço, que ainda não é suficiente, como a Gabi falou. Nesse mesmo ano, uma atleta feminina, assim como muitas outras, foi desvalorizada. E essa não é a primeira vez. E eu tenho certeza que não vai ser a última. E eu queria perguntar como vocês duas, que são atletas, se sentem, que foram atletas, que trabalham com esporte, se sentem em relação a isso. Como vocês passaram por essas experiências. Bom, peguei até o microfone da Gabi aqui para eu conseguir falar numa sequência, né? Eu vou aproveitar para unir a questão da representatividade feminina com a questão do investimento no esporte, porque eu vivo o esporte já de forma profissional na minha carreira já há 20 anos, né? E a questão da representatividade é primeiramente o espaço. A gente precisa de espaço. Eu sou técnica da categoria sub-15, masculina, né? Então a gente já vê uma separação assim. As mulheres trabalham no esporte feminino, muitos homens trabalham com o esporte masculino, e essa mudança é muito difícil de ver. Então eu já estou ali também fora da estatística por trabalhar com basquete masculino. Há 20 anos eu trabalho com basquete masculino. Hoje eu sou técnica da categoria sub-15 de um clube aqui em São Paulo, do Clube Atlético Paulistano. E eu disputo o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro.
Ano passado eu estive na semifinal do Campeonato Paulista, né? 4 equipes chegaram às semifinais e das 4 equipes que estavam nas semifinais, 3 mulheres eram técnicas, mas essa é uma realidade exclusiva de São Paulo, né? Então isso até chamou bastante atenção no público do basquete, né? Dos 4 técnicos, 3 eram mulheres, inclusive a equipe que foi campeã, a técnica era uma das mulheres, não fui eu, foi outra mulher. Mas quando a gente sai de São Paulo, você já não encontra isso mais. Então, quando eu chego até o Campeonato Brasileiro, que eu disputei 2 semanas atrás em Curitiba, não tem técnica mulher no basquete masculino fora de São Paulo. Até em estados que você poderia esperar que houvesse, como no Rio de Janeiro, não tem. Não conheço nenhuma técnica de categoria de base masculina no Rio de Janeiro, né? Nos outros estados, menos ainda. Então, a nossa representatividade é baixa. E muitas vezes, isso é uma coisa até que nem sempre a gente tem consciência, depois de um tempo a gente percebe. Quando eu comecei a minha carreira com basquete masculino, eu precisei ter muitos momentos de personalidade masculina para ganhar respeito, né? Hoje, depois de 20 anos, a gente vive dentro de um grupo de pessoas ali no basquete muito circunscrito, de pessoas que já se conhecem. Então eu já tenho respeito de 20 anos de profissão, mas no começo, você, para ganhar o respeito, você acaba tendo muito comportamento masculino. Então, hoje, eu já não preciso fazer isso, né? Acho que todos nós temos os momentos da sua personalidade feminina e masculina, mas no esporte você precisa muitas vezes ser homem, enquanto você é uma mulher. Então, a forma como você aborda um atleta, a forma que você fala com o atleta, tem que ser um pouco mais agressiva às vezes, tem que ser até um pouco mais intimidatória, né? Então, às vezes você quer chamar a atenção de um atleta, você tem que falar de uma forma masculina. Você vai deixar ele ser mais rápido que você? Você vai deixar ele tirar a bola da sua mão? É um comportamento mais masculinizado, né? Então, isso é uma coisa que só ao longo do tempo a gente percebe como a gente vai se masculinizando para ganhar um respeito. Que não seria necessário se houvesse a questão do espaço, né? Eu trouxe até algumas informações aqui de algumas pesquisas numéricas que eu fiz, né? Porque quando a gente vê os números, a gente fica meio assustado, né? E para a gente entender qual é a necessidade do espaço. Uma vez eu vi uma entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, da época que ele foi prefeito de São Paulo, em 2013, e perguntaram para ele quando ele começou a instalar as primeiras ciclovias aqui na cidade. Então foram feitas as ciclovias e era muito comum as ciclovias serem vazias, as pessoas não andavam de bicicleta, né? E uma vez, numa entrevista, perguntaram para ele, mas, prefeito, você acha que está certo isso? A gente está gastando dinheiro público fazendo ciclovia e a gente passa na rua, não tem ninguém andando de bicicleta. E ele deu uma resposta muito interessante que a gente pode trazer para essa reflexão do esporte. Ele falou assim, olha, eu conversei com o prefeito de Tóquio, eu conversei com o prefeito de Nova York, eu conversei com o prefeito de Boston e perguntei, o que vem primeiro, o ciclista ou a ciclovia? E todos eles me falaram, primeiro vem a ciclovia, depois vem o ciclista. Então, se você não tiver o espaço, a gente não tem a representatividade, né? Então, a questão do espaço é algo muito importante, senão a representatividade ela fica dentro desses números tristes e lamentáveis que eu pesquisei essa semana. Um jogo da NBA, que é a Liga Masculina de Basquete norte-americana, chega a ter uma arrecadação maior do que a temporada inteira da WNBA, que é a Liga Feminina do Basquete norte-americano. Então, um jogo pode equivaler à temporada inteira da WNBA. Aqui no Brasil, a gente tem o Campeonato Brasileiro de Basquete adulto, né, profissional. O masculino é chamado de NBB, são 19 equipes, e o feminino são 11 equipes. E aí você pode falar, mas 19 para 11? Pode não parecer tanta diferença, mas numa fase de classificação em que todas as equipes jogam contra todas as equipes, 19 equipes fazem 36 jogos na fase de classificação, enquanto 11 equipes fazem 20 jogos, né? Quase o dobro da quantidade de jogos que você faz na fase de classificação. Na categoria Sub-15, que é a que eu participo, há muitos anos eu sou técnica dessa categoria, eu disputo o Campeonato Paulista da Federação Paulista de Basquete. Nós somos 19 equipes que fazem 36 jogos na fase de classificação, e o feminino tem 6 equipes que fazem 10 jogos na fase de classificação. Então imagina que os meus atletas fazem 36 jogos e as meninas da mesma idade fazem 10 jogos na fase de classificação. Então não tem como a gente pensar em representatividade se a gente não pensar em espaço. E espaço é política pública.
Se a gente não tiver política pública, o espaço ele não vai aparecer, né? Da mesma forma que a ciclovia precisou chegar antes do ciclista, a gente precisa de política pública que abra espaço para o feminino. Hoje, o que nós temos em termos de política pública para o esporte? A gente tem isenção fiscal para empresas e cidadãos que queiram incentivar projetos esportivos. Hoje, uma pessoa jurídica pode ter um abatimento de até 2% do imposto, se fizer incentivo para projetos esportivos, enquanto pessoas físicas um abatimento de até 7%. Hoje nós temos, por exemplo, uma lei que garante pelo menos 30% das vagas do Poder Legislativo para mulheres. Então, entre deputados, senadores e vereadores, 30% são hoje, na lei, são preenchidos por mulheres. Se a gente pensa que o Poder Legislativo é aquele que pensa nas leis, como é que a gente vai pensar numa lei que pensa em melhores políticas públicas e direitos e espaço para as mulheres se a gente não tem as pessoas que pensam nessa lei não são as mulheres, né? Então é muito importante que as políticas públicas abram esse espaço, criem esse espaço que é de nosso direito para que a gente possa ter a representatividade. A representatividade não existe sem o espaço, né? Eu estava até aqui um pouco antes da gente entrar aqui ao vivo, perguntando para a Gabi, que daqui a pouco a gente já vai conversar com ela, ela vai falar um pouco sobre a experiência dela como atleta. Eu perguntei, Gabi, você já teve alguma treinadora mulher? E ela disse que não, nunca teve uma treinadora mulher. Então, até nas categorias de base, é muito difícil a gente ter espaço. Nós tivemos recentemente a convocação da seleção sub-15 brasileira de basquete, que está disputando agora o Campeonato Sul-Americano, e de toda a comissão técnica, que deve ter mais ou menos 15 pessoas, não tem nenhuma mulher. Sendo que o ano passado, na categoria sub-15, a mesma mulher que foi campeã paulista, foi campeã estadual e foi campeã brasileira, que representa um clube daqui de São Paulo, que todo mundo imaginou que, na lógica do seu desempenho, pudesse ter sido convocada para ser a técnica dessa seleção masculina sub-15. Quem foi convocado foi um técnico que nem trabalha com a categoria de base, é um técnico que trabalha com basquete adulto, ou seja, não vive a realidade do esporte de base, que é diferente, muito diferente do contexto do esporte profissional, né? Então, a gente não ficou muito surpreendido, porque infelizmente a gente vive essa falta de representatividade de espaço há muito tempo, né? Mas é lamentável ver que numa comissão técnica de 15 pessoas não tem espaço para que mulheres desempenhem, né, as suas funções da forma que desempenham tão bem sucedidas, né? Depois a gente vai falar um pouquinho com a Gabi, ela vai falar mais sobre a questão do ciclo olímpico, mas o que eu posso dizer aí sobre a representatividade do espaço é isso. Hoje tenho o meu respeito, mas foram 20 anos conquistando esse espaço e, como eu disse, muitas vezes tive que me comportar com atitudes masculinizadas para que eu pudesse conquistar o respeito que hoje eu tenho pela minha prática, pela minha experiência. Mas é lamentável a gente não poder trazer o nosso lado feminino, que tem tanto a contribuir, porque o esporte é mais do que a quadra, né? O esporte, na verdade, é muito mais do que a quadra. A gente, fora da quadra, desempenha papéis, assim, multitarefas, multidisciplinares, e nós temos muito a contribuir. Então, que a gente até queria falar, porque a mulher, para praticar o esporte, ela tem que parar de ser feminina, algo meio natural. E é muito triste ver que as pessoas não imaginam uma menina que gosta, de rosa, de usar as joinhas, eles não conseguem imaginar ela no esporte em geral, sendo uma atleta. E isso a gente vê como o nosso mundo é injusto, nossa sociedade é injusta. Porque, como assim, só homens podem ser algo? Tudo bem que tem uma questão biológica, que eles são mais fortes mesmo, natural. Só que, gente, é completamente diferente o esporte feminino. Eles conseguem trazer isso também. Eu já joguei vôlei por muito tempo e a gente tem uma preparação física, tudo. Só que não é valorizado, porque acha que é algo exclusivamente que só homens podem fazer por causa, eu não sei, por causa das suas, não ações, comportamentais. Exato. É a misoginia que existe na sociedade mundial, mas principalmente na eurocêntrica, há muitos e muitos anos, né? E aí, além de impactar vários campos da vida em sociedade, impacta muito no esporte. Como a Luísa vinha trazendo
a conquista feminina no esporte. Eu não sei se vocês se lembram nas Olimpíadas, mas houve a discussão de se uma determinada atleta, não me lembro exatamente qual, se ela realmente era mulher. Porque existe o esporte feminino, vôlei, o esporte muito feminino, e o esporte em que a mulher tem que ser homem. Então, se é um esporte feminino, a mulher tem um papel feminino. Se é o esporte masculino, a mulher tem que ser masculinizada. E aí, em determinada modalidade, se ela for hipermasculinizada, ela já não é mulher. Ela havia até a possibilidade de cogitar a possibilidade dela ser uma mulher trans. Eu não sei se foi essa a discussão, mas quer dizer, né? A mulher realmente ela não tem liberdade para ser quem ela é dentro do esporte, né? Tem que criar, tipo, uma nova pessoa dentro nova e fora da personalidade. quadra. Existe um fenômeno que foi documentado por uma pesquisadora, que é que modalidades tradicionalmente masculinas que requerem a utilização do corpo, dos músculos do corpo, ou seja, fisiculturismo, levantamento de peso, boxe, essas coisas, as mulheres dentro de campo, como elas parecem muito masculinas ou são associadas à imagem do masculino, fora de campo elas tendem a ser muito femininas. E foi chamado feminilidade. É como você está pedindo desculpa por ser masculina, então você compensa isso fora do campo, sendo extremamente feminina. Porque a sociedade não consegue enxergar uma mulher forte sem associar ela a um homem. E é isso. Outra coisa que eu queria falar também é sobre quando essas mulheres não são associadas ao masculino, elas são muito sexualizadas. Existiu, na realidade, uma reunião nas Olimpíadas de Paris de 2024 entre os cameramen que gravam as competições femininas para pedir para eles não focarem nos seios das jogadoras, das atletas. A gente vê isso bastante, na verdade, na ginástica feminina. Tanto que foi notório um caso de um médico da equipe de ginástica feminina dos Estados Unidos que assediava as atletas. A própria Simone Biles, que hoje em dia é reconhecida como uma baita atleta, ela sofreu esse assédio por causa dele. Foi principalmente por causa disso que ela desistiu das Olimpíadas de Tóquio de 2020. Ou seja, essa objetificação, essa associação, essa figura em volta da mulher atleta está afetando o desempenho das atletas. E é isso. Perda de espaço, né? Por conta disso, elas acabam perdendo o pouco espaço que tem no esporte. Bom, a Gabi é nossa aluna aqui na escola e nossa referência de atleta, porque ela dedica a vida dela à natação. Então, sempre que ela tem uma competição, ela conta pra gente, a gente fica na torcida. Chega segunda-feira, a gente pergunta como é que ela foi. E ela vive um processo, um momento que o atleta passa durante a sua vida de formação, que nós chamamos de ciclo olímpico, que são as etapas que o atleta vai evoluindo até chegar no seu mais alto nível, né? Então, no caso da natação, dessa modalidade individual e muitas outras modalidades individuais seguem essa mesma logística, o atleta ele tem que ir evoluindo dentro de etapas que, basicamente, em todas as modalidades individuais, elas são separadas geograficamente falando. Então, competições menores dentro de um espaço geográfico menor que vai ampliando para espaços geográficos maiores, né? Então, Gabi, queria que você me falasse qual foi a primeira etapa classificatória para você evoluir para uma próxima que você disputou nessa sua já carreira de atleta. A gente começa com umas competições que chamam regionais e basicamente é o estado de São Paulo inteiro. Ele é dividido em 8 regiões. A primeira é a mais forte, que é a que, onde a gente está, assim, que inclui o São Paulo, Pinheiros, Paineiras, SESI. Normalmente são os clubes mais fortes. E a 8ª é a mais fraca. Daí a gente começa por essas competições, que a gente tem que conseguir os índices, que são um tempo mínimo que a gente tem que fazer para ir para as outras etapas, né? Para o paulista, brasileiro. Então a gente usa essas competições para conseguir se qualificar para as próximas. Atleta que já é atleta olímpico, por que as Olimpíadas acontecem de 4 em 4 anos? Justamente que durante esses 4 anos, na verdade os 4 anos entre os Jogos Olímpicos, isso sim são as Olimpíadas. As pessoas erram muito nos termos, né?
O evento é chamado Jogos Olímpicos. As Olimpíadas é o tempo entre uma edição de Jogos Olímpicos e outra. Então, agora acho que a nossa próxima edição de Jogos Olímpicos é Los Angeles, né? Isso, 2028 Los Angeles. Então, nós já estamos nas Olimpíadas de Los Angeles. O que isso significa? Que daqui até os Jogos Olímpicos de Los Angeles, os atletas estão passando por etapas qualificatórias, classificatórias, para que eles cheguem até o que na modalidade individual a Gabi disse, que é o índice, que é o mínimo. Então o corredor tem o seu índice, que é o tempo mínimo que ele tem que fazer determinada prova de corrida. A Gabi é nadadora, vai falar um pouco mais das provas que ela faz, ela tem um tempo mínimo. Então quando você atinge o tempo mínimo num campeonato paulista, você consegue índice para disputar um brasileiro. Quando você consegue um índice, um tempo mínimo no brasileiro, você pode disputar uma etapa acima, um sul-americano, um pan-americano, até você chegar no mundial de natação, até você chegar nas Olimpíadas, né? E ontem, conversando com a Gabi, ela me explicou que antes de você querer passar de etapa, você quer crescer dentro da etapa. Pode falar um pouquinho disso pra gente, Gabi? É porque quando a gente vai para essas competições, né, tipo, pro paulista e pro brasileiro, depois de conseguir os índices, normalmente, antes de você querer ir para um brasileiro, antes de você querer ir para um sul-americano, você tem que crescer dentro do paulista. Então, normalmente, quando você pega um índice, você vai lá, faz um tempo e você fica em 25º. Daí a sua meta é crescer dentro do campeonato. Então, pegar 15º, pegar um pódio. Daí, depois que você consegue, por exemplo, um pódio de brasileiro, que você pode começar a pensar nessas outras competições maiores. Porque não adianta nada você ir para o brasileiro e ficar em 30º e querer ir para um sul-americano, porque não vai acontecer. Você tem que primeiro crescer dentro do brasileiro. Normalmente os índices ficam mais estabelecidos para quem pega pódio, né? Os índices são tempos difíceis de serem conquistados. Normalmente o índice é adquirido por quem pega o pódio na competição. Não, para você ir para a competição você tem que fazer o índice. Então, por exemplo, na minha prova aqui, 100 costas, o índice brasileiro, se eu não me engano, é 1 minuto 14 e alguns milésimos. Para você participar do brasileiro, você tem que fazer 1:14. Então, todo mundo que está dentro do brasileiro vai fazer menos que 1 minuto e 14. No meu caso, eu faço 1 minuto e 10 segundos. Só que varia muito pouco o tempo entre uma final A, que é do primeiro colocado até o 8º, e uma final B, que é do 9º até o 16º. Porque é principalmente em provas de velocidade. Tipo, no caso do 50 livre, que é a prova mais rápida da natação, dentro de uma final, o primeiro colocado e o último fazem menos de 1 segundo de diferença. É impressionante, no atletismo é a mesma coisa, né? O que separa o recorde do Usain Bolt de quem está tentando chegar perto, às vezes porque o recorde do Bolt é 9,69 e 9,74, um no Mundial e o outro nas Olimpíadas, né? Nos Jogos Olímpicos, recorde mundial e olímpico. No Brasil, por exemplo, a gente não tem nenhum corredor até hoje na história do atletismo brasileiro que já tenha feito 100 metros em menos de 10 segundos. Então pensa que o Brasil está tentando baixar para abaixo de 10 segundos, enquanto aqueles que já estão abaixo de 10 segundos querem baixar 0,1, 0,05. Então realmente quando a prova é cada vez mais rápida, fica cada vez mais difícil. Inclusive, o Brasil, ele ganhou, não lembro quando, mas já ganhou o Mundial de revezamento, 4x100, né? Porque mesmo eles não tendo os atletas que correm abaixo de 10 segundos, eles fazem a troca do bastão muito rápido. Então, mesmo eles não ganhando do individual, tem como ganhar por equipe ainda. Isso, porque aí também entra o componente técnico, né? Que o Brasil tem uma boa representação. Essa semana eu vi uma pesquisa muito legal. Posso pegar aqui? Eu vi uma pesquisa muito legal que tentou pegar um grupo de atletas, homens. Hoje a gente tem um queniano, Kipchoge, que foi o único homem que fez a maratona abaixo de 2 horas. Ele fez 1 hora, 59 minutos e não sei quantos centésimos. E aí eles fizeram, a velocidade média do Kipchoge são 21,5 km por hora. E aí eles pegaram 6 homens que revezaram
fizeram um revezamento entre eles, correndo ali intervalos de metros, então cada um corre 1 quilômetro, tentando manter esses 21,5 quilômetros de velocidade, 21,5 quilômetros por hora, e eles só conseguiram depois de várias tentativas, diminuindo os intervalos, porque imagine que eles se revezaram em 6, então eu fazia o meu intervalo, outros 5 faziam os seus intervalos, depois chegava a minha vez, eu já tinha descansado, e em uma tentativa, quer dizer, depois de N tentativas, eles pensaram ali fisiologicamente qual seria a melhor forma, eles conseguiram fazer o melhor tempo, um tempo melhor do que do Kipchoge, que faz isso sozinho. Foi a única vez que um homem conseguiu fazer menos de 2 horas numa prova de maratona. E só um comentário sobre a questão que a gente trouxe sobre da masculinização, até complementando o que a Gabi falou, é uma discussão muito delicada, né, da questão do homem trans, da mulher trans, mas eu acho que o ponto que a gente tentou reforçar é que a atleta que colocaram em dúvida se ela realmente era uma mulher, acho que foi essa a questão, ela era uma mulher, mas era uma mulher muito forte. Então, quer dizer, a mulher precisa ser masculina para ter cara de atleta, mas se ela for muito masculina, alguma coisa está errada. Como é que pode ser tão forte assim? E ela era uma mulher, né? Mas não, então talvez ela não seja mulher, ela seja uma mulher trans. Então, quer dizer, a mulher ela tem que criar uma persona e aí ela não pode ser ela o tempo todo, né? Ela tem que ser, que eu já passei por isso, né? Fora da quadra eu sou uma pessoa. Eu não posso ser aqui na escola com os meus alunos a mesma pessoa que eu sou na quadra, né? Eu tenho que ser uma pessoa que tem que ter um toquezinho de agressividade no sentido esportivo, né? Não é quando a gente fala de agressividade no esporte, não está relacionada à violência. Agressividade é um ímpeto, né? Um ímpeto que está muito ligado à questão da virilidade, muito ligado a essa questão da característica masculina. Então, eu não posso trazer essa questão da agressividade viril do esporte em todos os lugares que eu convivo. Embora isso aconteça muito, né? Com a idade a gente vai separando, mas é triste pensar que a gente precisa alimentar certas personas para que a gente consiga se manter vivo dentro de um ambiente que a gente ama, que é o esporte, né? Mas o mundo ideal seria que as mulheres pudessem representar o seu lado feminino, o seu lado masculino. Todos nós temos características femininas e masculinas, que a gente não precisasse ficar sempre nos moldando para que a gente parecesse um único tipo de pessoa, né? Quando a gente vê, os técnicos acabam tendo homens e mulheres a mesma característica, e aí as mulheres também têm que ter a mesma característica, depender da modalidade que participam, se é uma modalidade mais feminina, se é uma modalidade que tem muita força física implícita. Então, lamentável a gente não poder ser livre dentro de um ambiente que a gente ama, que é o esporte. Bom, eu acho que é muito importante a gente falar sobre a visibilidade feminina no esporte, mas também um subtema da visibilidade é as Paralimpíadas, que ganhou muita força nos últimos anos, mas que eu não sabia como que tinha surgido, e eu tenho certeza que metade das pessoas não sabem como surgiu, que foi de uma forma muito espetacular. Ela surgiu por conta da Segunda Guerra Mundial, que os atletas saíram da Segunda Guerra Mundial com muitas sequelas permanentes, com lesões medulares e que não podiam mais participar do esporte. Então, teve um médico que ele se chamava Ludwig Guttmann, que ele era neurologista, e ele achava que o esporte era uma maneira muito importante para os soldados que saíram da guerra se recuperarem fisicamente e psicologicamente. E ele criou um centro de recuperação para esses soldados que se chamava Stoke Mandeville, que era um hospital. E que nesse hospital ele criou um centro de reabilitação e ele fez um centro esportivo para esses soldados poderem participar ali do esporte de alguma maneira, já que depois da Segunda Guerra eles eram capazes de participar. E basicamente as Paralimpíadas começou apenas com deficiências paraplégicas, lesões medulares. Então, os atletas eles participavam apenas com cadeiras de rodas e surgiu nesse centro. Só que começou a crescer muito o interesse por esses atletas que não podiam participar das Olimpíadas e eles começaram a entrar nesse centro de reabilitação e participarem desse esporte. E em 1960 a gente vai ter o primeiro ano das Paralimpíadas, que vai acontecer em Roma, e que, como eu falei, apenas atletas de lesões medulares participavam.
E esse termo Paralimpíada surgiu justamente nessa época, que mistura os termos, as palavras paraplégico e Olimpíadas. E as Paralimpíadas começou apenas com 400 atletas de 23 países diferentes que participavam apenas com lesões medulares. E a partir dos anos, isso vai crescer, as Paralimpíadas vai ganhar um conhecimento maior, um reconhecimento, e vai chegar em muitas pessoas. E esse termo, paraplégico com Paralimpíadas, vai se expandir e vai chegar em outras deficiências, como as deficiências intelectuais, mentais, físicas, e vai ganhar muita força. E elas, a partir do ano de 1988, ela começou a ser no mesmo país das Olimpíadas normal. Antes, entre 1960 e 1888, elas aconteciam em países diferentes das Olimpíadas e não tinha tanto reconhecimento. E foi a partir do ano de 1988 que ela começou a ter mais reconhecimento, e as pessoas começaram a ter mais visibilidade nisso. E a Gabi falou no começo do podcast sobre os canais de transmissão. E quando eu entrava, por exemplo, na Cazé TV, nas Olimpíadas normal, as visualizações eram 3 milhões de visualizações, 2 milhões de visualizações. Enquanto nas Paralimpíadas tinha, no máximo, 100 mil visualizações. Então, a gente vê a discrepância que é entre ali a visibilidade das pessoas nas Olimpíadas normais e nas Paralimpíadas. E também eu queria comentar um pouco dos resultados dessas Paralimpíadas, que a gente viu que ganhou 25 medalhas de ouro, enquanto nas Olimpíadas normais ganhou 3 medalhas. Então, assim, a gente vê que os resultados nas Paralimpíadas estão sendo muito melhor do que nas Olimpíadas normais, tanto que o Brasil ficou em 5º lugar. Então, eu acho que a gente deveria dar mais visibilidade nas Paralimpíadas, acho que é bem importante. Só que essas conquistas do Brasil na Paralimpíada não foram tanto celebradas quanto nas Olimpíadas mais tradicionais. E acho que isso é um reflexo muito grande sobre como nós não damos visibilidade às minorias do nosso país, tanto quanto as mulheres no esporte, quanto os atletas deficientes. As Paralimpíadas quase não foram divulgadas. Exato, assim. A gente quase não vê a divulgação das Paralimpíadas, porque assim, o Comitê Olímpico tem contas nas redes sociais que fazem a divulgação das Olimpíadas. E na época das Olimpíadas, chove vídeos divulgando os atletas, as instalações e tudo mais. E isso não ocorre para as Paralimpíadas. Se eu for perguntar para alguém agora o nome de algum atleta paralímpico, acho que poucas pessoas vão saber responder essa pergunta. Se poucas pessoas já reconhecem os atletas olímpicos, quem dera os paralímpicos. E geralmente, quando conhecem esses atletas olímpicos, são atletas que se meteram em alguma polêmica ou que geraram algum meme na internet. Então, eu acho que é mais sobre isso, mais sobre polêmica. E aí acaba voltando naquela questão da cultura da lacração que a Larissa falou. Isso é muito triste, que até atletas paralímpicos são comparados com atletas olímpicos. Eu vi um vídeo, se eu não me engano, era até no comitê, da conta de TikTok do Comitê Olímpico, em que eles estavam comparando uma prova de atletismo dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos. E são comparações que não precisam muito ser... não cabem muito numa competição como essa, tão importante. Fazendo piada com jogadores de futebol cegos. Exato. Faz muito sentido. Oi. Na realidade, essa diferença pode ser vista em todo o tratamento em geral de como os atletas olímpicos e os atletas paralímpicos são tratados, né? Porque se você vê toda a divulgação, igual a Gabi e a Duda falaram, a divulgação dos Jogos Olímpicos é algo muito sério, é algo que, assim, é muito de exigir respeito. E você consegue notar uma diferença gigante entre o jeito que o Comitê Olímpico retrata os Jogos Olímpicos, com esse respeito, e o jeito que o Comitê Olímpico e Paralímpico trata os atletas paralímpicos. Eles tratam quase num tom de piada. E é muito triste ver isso na própria organização que devia celebrar, que devia entender a cultura, o jeito que é ser um atleta paralímpico, né?
Eu acho que fica uma questão para refletir. Porque tudo isso que nós falamos, que embora tenha um dilema moral e social, é a visibilidade que o nosso país dá para o esporte. Então eu acho que a reflexão que fica é, tipo, qual é o preço em relação ao respeito aos atletas e ao esporte que nós estamos dispostos a pagar pela visibilidade. Porque, tipo, a audiência, ela vem de qualquer piada, qualquer polêmica. Só que a visibilidade de verdade deveria vir pelo respeito ao esporte e ao atleta. Então, é um dilema a se pensar. Eu só queria falar um negocinho. Quando eu falei sobre o tratamento dos atletas olímpicos e paralímpicos, eu estava falando do respeito, eu não estava falando... Obviamente, os dois não conseguem fazer a mesma competição. Na realidade, foi documentado que tem um caso de um atleta paralímpico que, na realidade, ele queria competir nas Olimpíadas, mas ele não pôde. Ele abriu uma ação, eu não sei porquê. Na realidade, eu sei, todo mundo sabe. Porque ele era mais rápido que os atletas normais, porque a perna, ele era atleta de corrida. A perna dele parecia uma mola. E essa mola fazia ele ficar muito mais rápido. Então, acaba que tem, apesar de ter diferenças, né, de tempo paralímpico maiores e tal, tipo, eles menos efetivo quanto os atletas olímpicos, a gente tem até umas vantagenzinhas em ser atleta paralímpico. Por isso que essa comparação, como a Gabi pontuou, não pode ser feita, porque as pessoas, os atletas paralímpicos e atletas olímpicos não têm as mesmas capacidades físicas para que essa comparação seja justa e respeitosa com ambos. Eu queria só falar uma coisa que eu esqueci de citar aqui, que são sobre os patrocínios, que durante essas Olimpíadas eu vi muitos patrocinadores que eram, por exemplo, a Rebeca Andrade, a Bia do judô, e eu quase não vi patrocinadores que eram paralímpicos. Então, as marcas não dão essa visibilidade para esses atletas paralímpicos. Então, eles procuram atletas que são mais conhecidos, que durante as Olimpíadas tiveram uma cobertura midiática maior, enquanto esses atletas paralímpicos são esquecidos. As marcas não dão essa atenção necessária para isso. Só isso que eu queria comentar. Porque, querendo ou não, o patrocínio é uma coisa muito presente agora. Queria só falar sobre isso. Então, acho que fica realmente essa conclusão aqui para o nosso podcast, que infelizmente nosso tempo está acabando, que muitos atletas, tanto feminino, tanto mulheres quanto atletas paralímpicos, precisam de mais reconhecimento. O esporte em si precisa de mais reconhecimento. Precisa de um reconhecimento respeitoso. Quando a gente fala em reconhecimento, é em termos de valorização e não apenas audiência para o esporte. Exato. E aqui eu queria fazer um agradecimento à professora Larissa e à Gabi. Meninas, obrigada pelo convite mais uma vez, ó. Obrigada eu vou ganhar a você. Ano que vem eu vou pedir música no Fantástico, hein? Sim. Muito obrigada também à nossa equipe técnica que fez com que esse podcast pudesse acontecer. A professora Cristina por nos orientar em todo esse processo e a vocês que nos ouviram e chegaram até aqui. A gente deixa também um convite para vocês assistirem o próximo episódio do Olympcast, que vai ser hoje, depois do almoço. Meio-dia a gente vai ter outro com as meninas do B e do C. Sobre a questão da geopolítica relacionada ao esporte. Então vai ser uma discussão muito legal também e vocês são super convidados a vir ouvir. Muito obrigada e um bom dia. Uma boa tarde, gente. Obrigada. Muito bem. Viu, Gabi, como não foi difícil? Obrigada.